Aí pronto, para a gente entender certinho, tem aqui um exemplo, onde ele informa que aqui está a composição e temperatura em graus Celsius e aqui em Fahrenheit. Ali ele informa no exemplo 1 que tem 15% de peso, né, de composição de SN. Então aqui a gente traça uma linha. 15 está mais ou menos aqui, nesse meio aqui, ó. Eu traço, tá 15 a 100 graus. Vamos lá, a gente traça uma linha aqui de 15 a 100 graus. Tá um pouquinho apagadinho, mas aqui é 100. Pronto. Esse é o ponto que a nossa questão pede. Ele pergunta quais são as fases presentes. Se a gente reparar, esse pontinho está aqui exatamente em alfa mais beta. Aí ele pergunta quais são as composições dessa fase. Como que a gente vai descobrir quanto de quanto está em qual estação? Quanto de quanto está em alfa e quanto de quanto se encontra em beta. Como que a gente... Esse cálculo, essa equação que eu coloquei aqui é justamente para descobrir quanto por cento de alfa e beta existem. Que ali aquela porcentagem que eu dei é de peso de chumbo e estanho possuem em cada um. Aqui a gente vai descobrir quanto por cento de alfa e beta existe. Onde aqui na equação CPB, que é exatamente, porque na verdade a gente vai ter que escolher qual substância a gente vai utilizar. Nesse caso aqui eu utilizei o estanho. Utilizei o estanho. E seria CPB. CPB é basicamente o peso do estanho, no caso, que é o material que a gente utilizou nesse caso para resolver essa conta, até porque a gente pode utilizar a proporção depois para o chumbo que vai faltar. CPB é exatamente o peso em beta de chumbo, que foi 98 que a gente encontrou ali, 98%. CP0 seria exatamente a informação que nos foi passada no iniciado. Seria 15% P de peso, né, de estanho. Isso tudo é dividido por CPB novamente, que é o resultado de peso em beta de estanho, menos CPA, que é o resultado em peso de estanho em alfa. Aí nisso a gente e agora a gente substitui as informações conforme a equação, onde a gente encontra 0,892%, que é 89,2% em alfa, e usando a proporção para 100, o que falta é 10,8% em beta. É exatamente esse cálculo que é feito nesse caso aqui desse diagrama. Anteriormente eu expliquei esse diagramazinho aqui. Infelizmente não pude continuar gravando da mesma forma, mas eu espero que entendam da mesma forma. Vou dar um breve resumo. Aqui eu parti de um ponto, conforme o enunciado do 15 ao 100, encontrei o ponto ali, né, do meu enunciado e tracei em que fase se encontra esse ponto de fusão e quanto de cada fase eu tenho e quanto de cada material eu tenho. É basicamente isso que eu vou fazer no próximo diagrama. Espero que entendam bem. Vamos lá. O diagrama anterior era de chumbo e estanho. Esse já é de magnésio e chumbo. Vamos lá. Como podem ver, aqui há várias fases diferentes, não é? Mas como todo bom aprendizado, eu acredito que só vamos conseguir entender a partir de um exemplo. Aqui vamos poder encontrar as mesmas questões citadas no outro vídeo, como as fases que encontram nesse certo ponto de composição a tantos graus, quanto de cada fase tem, quanto de cada material tem. Aqui temos a fase líquida, alfa, beta, aqui no canto, bem pouquinho, mas tem. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá, tá um pouquinho pequeno, mas eu acredito que dá para entender. Aqui ele solicita as fases que se encontra, né? A quantidade relativa de cada material e a quantidade relativa de cada fase. Vamos lá. Como vocês podem ver, aqui ele nos dá o enunciado das composições em mols. Nisso a gente tem que passar para porcentagem, a composição aqui, para poder empregar no gráfico. Vamos lá, mudar? Vamos lá, para isso a gente vai ter que utilizar a tabela periódica. A partir de quantos mols ele informou, a gente vai lá na tabela periódica, ver o peso atômico desse átomo e vamos fazer uma básica regrinha de multiplicar o peso atômico em gramas pela quantidade de mols. Nisso a gente vai achar a gramas total
desse enunciado. Aí vamos empregar nessa fórmula. Vamos ver um pouquinho mais de pertinho o que seria exatamente essa fórmula. Aqui, que é a quantidade total, né, porcentagem, a gente vai calcular em porcentagem o peso de cada material. Consequentemente, não há necessidade de calcular um por vez, até porque usando a proporção de um para outro, o que resta é o outro material. Vamos lá. Aqui ele está calculando do magnésio e aqui ele está calculando do chumbo, onde usamos a seguinte equação: massa do magnésio dividido por massa do magnésio mais massa do chumbo, tudo isso vezes 100. Nisso vamos encontrar o valor em porcentagem. Se quiser calcular o do chumbo, seria a mesma coisa, só que ao contrário. Massa do chumbo dividido por massa do magnésio mais massa do chumbo vezes 100. Nisso encontramos a porcentagem usando proporção. Vamos lá, voltando para o diagrama, utilizando os valores encontrados através do cálculo, que foi 93% de chumbo para 6% e alguma besteira de magnésio. Traçando a linha aqui, ó, traçando a linha exatamente no 93, e uma linha reta aqui conforme o grau do enunciado, que foi de 350 graus Celsius, obtemos esse seguinte ponto cá em cima. Tá vendo esse pontinho em amarelo? Observamos que ele está numa fase líquida, mais 2 de magnésio com chumbo. Nisso, precisamos descobrir quanto de A, que é alfa mais 2 de chumbo, ou 2 de magnésio com chumbo, e quanto de beta mais líquido possui aqui. Vamos lá para o cálculo. É a mesma formulazinha utilizada anteriormente. Esse é o cálculo. Vamos realizar a mesma substituição, onde o valor, nesse caso, em líquido mais beta, menos o valor do enunciado, que nesse caso vamos utilizar o do chumbo, né? Dividido por o valor do líquido mais beta novamente, menos o valor do alfa mais 2 de magnésio com 1 de chumbo, que é igual a 94, né? Que foi o valor que nós encontramos em líquido, menos o 93, que foi o valor que encontramos após converter para mol, dividido pelo 94, que é o encontramos em líquido, menos o 81, que é o encontramos em alfa. Então, ao realizar o seguinte cálculo, encontramos 5,45% de composição em alfa mais 2 de magnésio e cobre. Fazendo, né, a proporção, aí agora podemos falar que tem aproximadamente 95% em líquido mais beta, que é basicamente boa parte do ponto, né, que nós realizamos a fusão nessa certa temperatura desses dois elementos. Espero que tenham entendido. É basicamente esse é o cálculo. Espero que tenham entendido. Obrigada por acompanhar até aqui. Então, eu vou falar sobre o diagrama de fases de níquel e titânio, tá? Onde tá mostrando o ponto de fusão aqui em cima, o ponto de fusão congruente isso, para a solução sólida da fase Y, está a 1310 graus Celsius e 44,9% de TI, ó, como tá mostrando bem aqui em cima, tá pequenininho, mas acho que dá pra ver. As transformações de fases podem ser classificadas de acordo com o fato de haver ou não uma mudança na composição de fases envolvidas, que são chamadas de transformações congruentes, né? Que neste caso ocorre a alteração na sua composição, como mostra aqui, tá? E o composto intermetálico que tá aparecendo aí é o Mg2Pb, que funde de maneira congruente no ponto designado M, que vai aparecer no diagrama de fases de magnésio e chumbo, e há um ponto de fusão congruente da solução sólida Y, que é o ponto de tangência. E falando um pouco dessas transformações congruentes, a gente pode citar 2 exemplos. E nelas podemos incluir as transformações alotrópicas e a fusão de metais puros.